Irmãos, estamos numa noite de adoração, amém? Adoramos ao Senhor Deus e é muito bom adorar e todos nós somos chamados para sermos adoradores, amém? Quem sabia disso, diga amém. Nós somos chamados para ser adoradores e o que aconteceu hoje aqui e ainda vai acontecer é um ensaio, amém? Porque nós eternamente adoraremos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui ensaiando, fazendo o nosso melhor, porque um dia nós vamos exaltar e adorar o nosso Deus nos ares eternamente, amém? Os outros ministérios ficarão aqui. Não precisaremos mais pregar, não precisaremos mais orar por doentes, amém? Não precisaremos mais expulsar demônios, somente adoraremos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Então, nós devemos nos esforçar ao máximo e saber que vale a pena adorar, amém? Diga assim comigo, adoradores sempre vencem. Amém? Adoradores sempre vencem. Nós precisamos ter uma vida de adoração. Eu quero ler com você em Êxodo 5. Você sabia que você foi chamado para fazer festa ao Senhor? Amém? Quem sabia, diga amém. Amém. Nós somos chamados para fazer festa. Então por isso, às vezes, em outros tempos, nós não entendíamos se passássemos de frente a uma igreja e víssemos pessoas adorando, cantando. E crente canta em qualquer lugar, amém? Crente canta em qualquer lugar, amém? Adora o Senhor Deus em qualquer lugar. Então nós somos chamados para isso, para fazer festa ao Senhor. Êxodo capítulo 5. E depois, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Amém? Então o Senhor Deus, quando Ele tira o povo do Egito, tira o povo da escravidão, tinha um propósito, amém? Que aquele povo fizesse festa no deserto. Ou seja, e ao fazer de festa no deserto, irmãos, nós sabemos que estamos caminhando para a terra prometida. Porque deserto é o caminho da terra prometida, amém? Nós devemos ter como alvo a terra prometida. Hoje é a Jerusalém, amém? Você conhece alguns grupos aí, tem alguns grupos chamados MST, amém? Mas tem um grupo também chamado MSTP, que é o Sem Terra Prometida. Aqueles que não acreditam, os que duvidam, amém? Você sabe que dos 12, somente 2 disseram: não faço parte desse grupo, amém? Tem alguns grupos que você não pode fazer parte. Faço parte dos que têm terra prometida. Amém? Aquele povo tinha uma promessa e eles olhavam para aquela promessa, esperavam a promessa, e o caminho da promessa, irmãos, foi deserto, mas tinha que ser com festa, com celebração. Com celebração. Aquilo deu vitória àquele povo. Aqueles 2 espias disseram: nós vamos conquistar a terra porque o Senhor Deus nos tem dado. Mas 10 diziam: nós não podemos, é difícil, tem gigante, tem cidades fortes. Mas eu e você temos que dizer em todo tempo: maior é o que está conosco, amém? Maior é o que está conosco. Um dia um servo de Eliseu acordou apavorado porque ele viu as coisas materiais, ele viu os problemas diante dele, ele viu um exército inimigo cercando eles ali, e ficou apavorado e foi falar com o profeta. Você sabe que nos nossos tempos tem pessoas como Eliseu ainda, amém? Eu conheci 2. Pastor José Bernardes e o pai do bispo Josué. Amém? É homem que falavam, e pode ter certeza, se ele falasse, Deus falou, era aquilo mesmo. Amém? Então tem homens do nosso tempo como Eliseu, e tem mulheres também como Débora e como muitos outros. Amém? Vi muitas crianças aqui na frente. Meninas, meninos, vocês são o presente e o futuro da igreja. Amém? Vocês vão dominar essa nação em nome de Jesus, com poder e unção de Deus. Amém? Conhecimento. Deus vai colocar pessoas em lugares estratégicos, mas não vai ser o cargo, não vai ser a posição, vai ser a unção que vai fazer a diferença. Amém?
Que o apóstolo Paulo, um dia, entrou num navio como prisioneiro. E ele se tornou comandante daquele navio, amém? Tinha 276 pessoas naquele navio, dias e dias sem ver o sol. Diz o próprio Paulo, chegou um momento que perderam a esperança de viver. Mas Deus falou com Paulo, amém? E Deus fala, e diz Paulo que aquele piloto do navio cria mais na embarcação, cria mais nele, na sua experiência, do que nele, do que o Paulo falou. Mas Paulo disse num determinado momento, olha, Deus falou comigo e me deu duas notícias, uma boa e uma ruim. Sempre essa história, não é? A boa e a ruim. Qual era a notícia ruim? O navio ia afundar. O navio ia afundar. Bem, diante disso, há possibilidade de ter uma notícia boa? Irmãos, nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Todo mundo fala, Deus tem que guiar o navio, livrar das pedras, dar um jeitinho, chegar na praia. Não, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus falou, o navio vai afundar, mas nenhuma alma vai se perder, nenhuma alma vai se perder. Então, quando nós andamos nesse deserto, quando nós trilhamos esse caminho que o Senhor Deus nos chamou, como é um ministério, como é cuidar de uma igreja, de um povo, enfim, nós devemos saber que os imprevistos acontecerão, que os obstáculos virão, mas maior é o que está em nós, o que está conosco. Foi o que Eliseu disse para aquele servo. Deus abre os olhos dele para que ele veja. Nós devemos ter a visão que o Senhor Deus quer que tenhamos. Nós devemos ter a visão que o Senhor tem. Nós devemos desejar e buscar isso. Senhor, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Eu quero que os meus caminhos sejam os teus caminhos. Eu quero que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Por quê? Porque em algumas situações, nós vamos pensar como o Senhor Deus quer que Ele pense, e nós não vamos enxergar o inimigo, não vamos enxergar o problema grande. Nós vamos declarar que o nosso Deus é grande. Ele é grande. Amém? Nesse tempo aqui, o povo foi chamado para celebrar no deserto. Eles cruzaram o deserto. Teve muitos desafios, muitas baixas, muitos obstáculos, muitos anos. Mas chegaram na Terra Prometida, se estabeleceram. Passou o tempo ali dos reis, dos profetas, e veio Jesus. E um dia o Senhor Jesus, ele precisava falar com uma mulher, precisava tratar com uma mulher ali, a mulher samaritana. E aquela mulher, irmãos, ela era uma adoradora, amém? Ela era uma adoradora. E mais do que isso, ela tinha uma preocupação com a excelência na adoração. Porque mesmo ela não conhecendo a palavra direito, mesmo ela não conhecendo o Senhor Jesus, mesmo ela tendo uma vida que para muitos era reprovável, ela tinha uma preocupação quando ela começou a falar com Jesus e quando ela identificou que Jesus era profeta. Qual era a preocupação dela? Era com coisas materiais? Qual era a preocupação dela com doença ou enfermidade? Qual era a preocupação dela, daquela mulher? Era onde adorar. Ela disse para Jesus, olha, nossos pais adoraram aqui, vocês adoram em Jerusalém, que é correto. Ela tinha uma preocupação em adorar a Deus, como apresentar a melhor adoração ao Senhor Deus, amém? E adoradores não precisam de lugar para adorar, amém? Porque adoradores adoram em espírito e em verdade. Na Bíblia, irmãos, tem muitos servos de Deus aqui que compuseram hinos, cânticos. Até Paulo, eu imagino Paulo, um cara devia ser meio chato, né? Chatão. Se ficasse no hotel, fosse fazer uma convenção, num congresso com Paulo, ter que ficar com ele no mesmo quarto, você tinha que orar 2 ou 3 horas, né? Fazer um estudo antes de dormir, né? Mas Paulo era um adorador, ele fez cânticos de louvor, adoração ao Senhor Deus, amém? Maria, irmãos, Maria cantou ao Senhor Deus, amém? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, amém? É uma adoradora. E essa mulher samaritana aqui, aconteceu com ela, assim, em pouquíssimo tempo, o que tem que acontecer na nossa vida inteira, amém? Às vezes demora um pouquinho mais na vida de um, na vida de outro, mas naquela mulher aconteceu o quê, irmãos? Ao se encontrar com Jesus, aconteceu
transformação. Transformação. Primeira coisa que aconteceu com aquela mulher, uma transformação. Mas já tinha uma semente no coração dela. Uma semente, uma vontade de adorar. Uma vontade de servir, uma vontade de fazer o melhor. E tinha naquela mulher, principalmente, uma capacidade de entender, de identificar ali coisas boas. E ao falar com Jesus, ela teve um discernimento. Esse homem é diferente. Começou uma conversa ali, se o poço era fundo, como ele pegar água, Jesus pediu água para ela. Começou uma conversa e ela foi se interessando. E Jesus falou para ela de uma água especial. E ela não perdeu tempo, ela disse, eu quero essa água. No primeiro momento ela disse, eu quero essa água para que eu não venha mais aqui tirar. Não é? No primeiro momento parecia que ela estava interessada em resolver um problema, em ter uma facilidade na sua vida. Mas assim também muitas das vezes foi quando nós chegamos ao Evangelho. Amém? Nós tínhamos um interesse, às vezes, a nossa alma clamava por alguma coisa. Não é verdade? Às vezes a pessoa tinha interesse em resolver um problema familiar, precisávamos de uma cura, precisávamos, como dizíamos, né, nos encontrar, né? Precisávamos ter uma experiência, a nossa alma estava clamando por algo. E aquela mulher, ela também tinha um desejo consigo. E quando ela viu aquela promessa, ela ouviu aquela promessa de uma água especial, naquele primeiro momento ela disse, eu quero essa água. Mas depois ela compreendeu que era água muito mais especial, que era a água da vida. Porque Jesus foi falando dela, e ela disse, eu vejo que você é profeta, eu vejo que o Senhor é profeta. E aquela mulher, ela chegou naquele lugar, teve um encontro com Jesus, com uma vida de um modo, uma vida com um rótulo de perdedora, com um rótulo de pessoa mal falada, de pessoa infeliz, de uma pessoa incompleta, mas ela sai dali transformada e uma evangelista, amém? Um evangelista, alguém que saiu dizendo, olha, eu conhecia um homem que falou de tudo, que falou muitas coisas especiais, esse homem é profeta, esse homem é o Messias, olha que coisa maravilhosa, amém? Você pode pregar essa palavra, irmãos, pessoas pregam das mais imprevisíveis, aquelas pessoas que eram mais inacreditadas, vamos dizer assim, foram grandes pregadores. Né? A menina que estava na casa de Naamã como escrava, ela viu uma situação, ela estava numa situação difícil, ela foi tirada dos seus sonhos, da sua família, teve uma mudança brusca na sua vida, levada para um lugar distante, para trabalhar como escrava. Mas ainda assim, o ódio não entrou no coração dela. E quando ela viu o seu senhor, talvez nem o senhor ela não podia ver, Naamã. Mas ela viu as roupas manchadas da lepra, ela pensou consigo, quem me dera, aquilo, irmãos, é um sentimento muito bom, real, sincero. Quem me dera que meu Senhor estivesse em Israel, onde tem profeta. E aquele pensamento chegou àquele homem. Ele acreditou, ele buscou, e ele conseguiu a bênção. Amém? Naamã era outra pessoa que não sabia, mas Deus já estava trabalhando na vida dele. As vitórias que ele estava tendo como comandante de exército, era Deus que estava dando. Amém? Porque antes de conhecermos o Senhor Deus, Ele já trabalhava em nossas vidas. Amém? Você está começando agora no Evangelho, pode ter certeza, Jesus já vem te seguindo, ó. Jesus já vem te guiando com os seus olhos faz tempo, te livrando faz tempo. Livrando aí em lugares que dizem, Deus não entra, mas por você Ele entrou. Não só entrou, como te protegeu. Amém? Porque Deus está em todos os lugares. Ele pode não se agradar, Ele pode não concordar, mas diz a palavra que Ele está conosco até na angústia. Amém? Então essa mulher teve uma vida transformada. Essa mulher teve uma vida transformada com um encontro com Jesus. E ela tinha a única preocupação que ela apresentou para Jesus foi aonde adorar? Como adorar? Irmãos, em tempos difíceis, adore. Em tempos difíceis, adore. Guarde sempre uma palavra com você. Guarde sempre uma promessa com você.
Guarde sempre um versículo com você. Sabe quando você vai estar fora de casa há muito tempo, que você leva alguma coisa para se alimentar? Você tem aquela preocupação? Palavra de Deus, nós temos que ter algo. Não vou poder ler a Bíblia hoje, não vou poder colocar um som ali no meu trabalho hoje, não posso, estou dirigindo, não posso ouvir, mas você guarda a palavra no coração, como disse o salmista, e você estará alimentado. Amém? Qual é a palavra que você guardaria hoje, se você tivesse que fechar a Bíblia, que você não tivesse que passar um tempo sem ler, qual a palavra, promessa que você guardaria hoje? Amém? Sabe que essa semana eu pensando nisso, eu guardaria aquela palavra que o Senhor Jesus diz. Aliás, guardaria e lembro da primeira vez que eu tive acesso a essa palavra. Um dia, estava lá na Vila São João e me entregaram um folhetinho da Igreja Internacional da Graça. E tinha um versículo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Essa palavra é tudo. Porque se o Senhor Deus está comigo, irmãos, e até a consumação dos séculos, no momento que eu não puder ler a Bíblia, no momento em que eu não puder ouvir uma palavra de um amigo, ligar para um amigo, ouvir as lives do bispo Josué, que eu vejo sempre, no dia que eu não tiver, eu vou lembrar dessa palavra. Ele está comigo agora, amém? Ele está estando comigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai trazendo mais palavra, Ele vai trazendo mais promessas, amém? Ele vai nos edificando cada vez mais. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na nossa caminhada nós vamos guardando essas mensagens. Essa semana eu estava pensando em mensagens que eu já preguei, e no primeiro momento eu tentei catalogar, mas eu não consigo pregar de novo. Nem quando eu faço esboço, eu tenho facilidade de seguir, né? Mas às vezes eu lembro. E eu lembrei de algumas mensagens essa semana, mas era mensagem para mim mesmo. Amém? Era palavra para mim mesmo, de palavras que o Senhor Deus falou comigo, de palavras que o Senhor Deus me edificou bastante, e isso fica guardado. E eu lembro de palavras que eu ouvi, uma das palavras que o pastor Geraldo pregou, a última que ele pregou lá na Cachoeira, irmão, só o título, se você estiver ligado com Deus, só o título, você nunca mais vai esquecer. E Deus vai te dar revelação, amém? E o Senhor Deus vai te dar uma vontade muito grande de ter experiência com Deus. O título da mensagem era O Sarçal de Deus. Quando ele prega sobre a experiência que Moisés teve lá na sarça ardente. Amém? Quando Moisés foi transformado, quando Moisés foi chamado, quando Moisés disse para Deus, Deus, eu vou falar com o faraó, eu não sei nem falar. Eu não sei nem falar. Eu também tenho muita dificuldade, não é? Para mim, sabe os pregadores quando falam, eu pensei em falar isso, mas eu nunca falei. Para mim é uma grande responsabilidade estar aqui. E é uma grande responsabilidade, não é fácil. Cada vez é difícil. Amém? Mas Deus me chamou. Se Deus me chamou, Ele confiou em mim, Ele virá comigo. Amém? Eu não sei se eu contei algumas vezes uma ilustração, né? Mas um soldado estava lá no quartel, ia passando o coronel, né? No exército vai até general, né? Mas estava passando o coronel, amém? E de repente o cavalo tropeçou, ele ia caindo e o soldado foi e segurou o coronel. Aí o coronel se posicionou, arrumou a farda e falou: parabéns, capitão. E foi embora. Mas ele estava falando com um. No outro dia o soldado chegou com o uniforme de capitão. Amém? O capitão tem três estrelas no ombro, né? Não é no ônibus, é no ombro. E o comandante dele falou: que você está maluco, é isso? O sargento: não, eu sou capitão. Não, você não pode. E chamou o tenente, tá vendo? Esse rapaz chegou aqui, falou que é capitão, e o tenente chamou a atenção. Não, eu sou capitão. E depois levaram, por fim, até o coronel. Falou: isso aconteceu, esse soldado aí cismou que é capitão, né?
E o capitão e o coronel disse: como você explica isso? É que ontem o senhor me chamou de capitão e eu confio na sua palavra. Amém? Então, se o Senhor me chamou, se o Senhor te chamou, a responsabilidade é dele. Amém? Irmãos, quando Deus nos chama, Ele assume responsabilidade e Ele cumpre. E a prova disso é, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Deus disse: pode ir. O mar se abriu. Quando Pedro estava no barco e disse: Senhor, se é o Senhor, manda ir ter comigo. Jesus chamou e ele andou sobre as águas, amém? Porque ele assume uma responsabilidade, amém? Ele assumiu uma responsabilidade com você, e não importa o tempo que você está no ministério, não importa se você está começando, Jesus te chamou, você já é um soldado, mas é soldado mesmo, tá? Mas aqui nós somos todos soldados, amém? E o nosso general é Cristo, amém? O nosso general é Cristo. E nós seguimos os seus passos, amém? Nós, irmãos, somos chamados para adorar. Nós somos chamados para, onde estivermos, fazer a diferença e fazer festa ao Senhor. E em todo tempo nós podemos adorar o Senhor Deus. E nós devemos conhecer, nós cantamos muitos hinos que falam sobre isso, mas nós devemos falar e estar pronto. Não é? Porque aquilo que nós falamos, nós vamos ser provados. Amém? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Amém? Aí, se o Deus falar, tá bom, vamos lá. Vamos lá. É. E outra coisa que a gente não pode, tem que ter cuidado, falar: Deus, eu não aguento mais. Falar: aguenta. Porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Isaías 41 diz o quê? Eu te ajudo, te esforço e te sustento. Amém? Irmãos, Deus faz tudo. Diz a palavra que Ele é tudo em todos. Ele faz tudo em nós. Nós precisamos realmente dizer como aquela mulher: eu quero dessa água e eu quero dessa água para sempre. Amém? Dizer como aquela mulher, ao conhecer, não ter mais nenhuma dúvida, falei: esse é o caminho, esse é o que eu quero. Isso é o que eu quero. A palavra fala que um homem encontrou uma joia num terreno, falou: vou comprar o terreno inteiro. Vou comprar o terreno inteiro. Ou seja, encontramos algo precioso, falei: esse é o caminho. Não tem outro, não tem outro. E você não precisa renunciar aos seus sonhos. Muito pelo contrário, entrega os teus sonhos ao Senhor Deus, confia. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Nós vivemos tempos de muitos desafios, tempos muito difíceis, mas nós somos um povo que temos um Deus que desde o início tem sido fiel e sempre será. Povo que desde o início, irmãos, atravessou séculos. Se você for ver a história do povo judeu, como aquele povo sofreu, mesmo depois do que é registrado na Bíblia, como aquele povo sofreu, mas Deus foi fiel para com aquele povo. É recente que foi estabelecido ali Israel, né, como nação, em 70 e poucos anos, né? É recente. Mas Deus cumpriu uma promessa, o Senhor Deus cumpriu aquela promessa, e mais ainda Ele cumprirá. E eu e você fomos chamados para fazer parte desse povo, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Nós ainda somos chamados para fazer festa no deserto. Amém? Ainda há deserto em nossas vidas, muitas das vezes. Nós já saímos de um Egito espiritual, mas ainda às vezes surge algum deserto aí na nossa vida, na nossa caminhada. Mas nós continuamos fazendo festa, amém?
Continuamos servindo ao Senhor, continuamos glorificando ao Senhor. Irmãos, tem povos ainda, irmãos nossos, em lugares que não podem carregar uma Bíblia, não pode se reunir em um lugar como esse. Ainda tem lugares ainda que recentemente a gente lê algumas histórias que até duvida, mas sabemos que há lugares ainda que, se for descoberto ter um grupo ali se reunindo, é exterminado, não é? Ainda acontece isso, mas aquele povo continua, os que restam, eles continuam adorando, eles continuam acreditando, continuam buscando. Por quê? Porque o próprio Deus instrui, o próprio Deus capacita, o próprio Deus diz àquele povo: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E a nossa alma busca esse Deus. A nossa alma deseja essa presença, a nossa alma deseja esse encontro com Deus. Amém? Alguém um dia disse que dentro do homem tem um buraco do tamanho de Deus. Amém? Você falar assim: por ter um vazio dentro de mim, Deus vai preencher. Amém? Deus preenche. É do tamanho de Deus. Mas é muito grande. Deus preenche. Amém? Deus preencherá em nome de Jesus. Amém? Nós fomos chamados para adorar e adorar em todo tempo. Eu não sei aquele hino, eu não sei falar inglês, mas pelo menos o nome dá para arriscar. Amazing Grace. Né? Dizem que o autor daquele hino, ele era comandante de navio da marinha, e ele transportava escravos. Ele transportava escravos. E os escravos não podiam cantar. Mas eles faziam um barulho, né? Faziam um barulhinho assim, ó. Só que eram muitas vozes, amém? E aquela melodia ficou na mente daquele homem. Quando ele se converteu, ele escreveu este hino. Maravilhosa graça, amém? Essa é a maravilhosa graça, irmãos, que nós conhecemos. Maravilhosa porque ela é completa. Maravilhosa porque ela nos chama, ela nos impulsiona, ela nos manda. Maravilhosa porque ela transforma. Maravilhosa porque uma vez que experimentamos, nunca mais nós temos sede. Amém? Nunca mais nós queremos outro caminho. É uma maravilhosa graça que nos alcançou. E que você faça sempre festa ao Senhor Deus, amém? Não importa o deserto, faça festa ao Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você, amém? Eu não vou usar muito tempo, vamos nos colocar de pé? Porque nós vamos ainda adorar, amém? Nós vamos adorar, vamos exaltar ao Senhor Deus. Talvez você fale: eu não sei cantar, mas a mulher aqui não cantou, a mulher samaritana, não vi ela cantando, não é? Mas alguma coisa ela arriscava alguma hora ali, não é verdade? E ela tinha uma preocupação. Vou dizer que você acha que Deus vai ouvir mais a gente cantando aqui? Será que Deus vai ouvir mais os que adoram lá? Não é? Jesus falou: não é assim não. Deus está procurando os que adoram em espírito e em verdade. Amém? Aquele louvor que sai da alma. Aleluia. E esse tempo, irmãos, é um tempo transformador. Tempo que você adorou ao que você só ganhou. Foi investimento. Foi investimento. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus sonhos. Deus está cuidando dos seus projetos. Deus está cuidando de tudo. Talvez seu coração, nós vivemos um tempo que tem se falado muito em esse negócio de TDAH, não é? Na verdade, antigamente eu escutava síndrome do pensamento acelerado. A pessoa estava aqui, o pensamento estava lá na quarta-feira já, nos problemas, a pessoa estava orando e até para orar, orava coisa que não tinha nada a ver, abençoa os...
abençoa meus problemas, resolve não sei o quê. Porque estava com a cabeça em outro mundo, em outro tempo, não é verdade? Então, às vezes, hoje, até as crianças têm passado, às vezes, por isso, né? Um cérebro muito em alta rotação, né? E, às vezes, gera o que? Um certo blackout aí, né? Porque não é assim. Deus quer que você seja calmo, sereno, tranquilo. Amém? Isso é hino, né? Você tem que estar em louvor, irmão. O tempo todo é louvor. Você vai cantando e vai ouvindo coisas, né? Tem que ter uma palavra né? Você já ouviu aquelas pessoas, aquelas historinhas, pessoas que falam tudo com a letra P, outros falam só com a letra F, né? A farofa do F, né? Quando eu era criança tinha a farofa do F, né? A farofa do F, quando a pessoa... Você quer um cafezinho? Faz favor. O que o senhor faz? Fui ferreiro. E por que parou? Faltou ferro. Né? O que o senhor fabricava? Ferrolho, ferragem, ferradura. De onde isso é? Fortaleza. Então tá bom, eu gostei muito da sua conversa. Não precisa nem pagar. Aí ele falou, foi formidável. Ficando fiado, fico freguês. Né? E no nosso caso, nós temos que ter o quê? Sempre, ouvir um barulho, dá para cantar um hino. Tem que ser assim. Ouve um barulho, opa, é hino. Ouve uma palavra, maravilha. Tem um hino que fala isso. Tem um hino que fala sobre isso. Né? Os grandes intelectuais, eles vão falar alguma coisa, só citam os filósofos alemão, o filósofo não sei de onde, né? E a gente tem que citar o quê? Jesus disse isso aí. Ó. Jesus falou sobre esse negócio. Jesus tratou isso, hein? Amém? É Jesus. É palavra de Deus. O Evangelho, o poder de Deus transformador. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor.